Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aqui para mais um episódio do nosso Robocast e hoje nós vamos falar mais um pouco da estratégia, de trading quantitativo com gradiente linear e aí a gente vai exemplificar essa estratégia já na nova versão 1.3 do robô GL Quant, que é esse que vocês estão vendo aí já na tela aqui de vocês. Então nós vamos passar hoje, o nosso objetivo, o que mudou. Vamos focar, principalmente para quem já comprou, para quem já adquiriu a licença, o que precisa fazer para obter, essa nova, digamos, atualização que está sendo enviada aí por e-mail para todos vocês. E para você que ainda não adquiriu, mais uma chance aí para adquirir. A gente ainda está mantendo lá o desconto de 50%, tá? Justamente para que vocês conheçam a estratégia, tá? Façam esse investimento que é irrisório. Um dia aqui que vocês executam a estratégia, vocês já vão estar pagando a licença desse um mês de robô. Tá? É muito precisa a estratégia, vocês podem colocar isso em qualquer ativo, mas no momento eu quero mostrar hoje algumas peculiaridades, principalmente aí dos gráficos, de dólar com renko, tá? Então eu trouxe também uma série de backtests aqui e nas próximas episódios, a gente continua navegando um pouco em Forex, um pouco no mini índice, assim por diante. Tá bom? Então vamos por partes. Nosso primeiro objetivo aqui é mostrar as mudanças do robô. Então vamos lá. Primeira coisa, Deixa eu pegar aqui na tela para a gente começar a desenhar algumas coisas aqui. Então vamos lá, vamos pegar o ponteirinho aqui para a gente começar a desenhar algumas coisas. O que vocês estão vendo aqui na minha tela? Hoje eu já comecei com uma tela do MetaTrader aqui aberto, tá? Então aqui na esquerda vocês estão vendo um gráfico do mini índice, o INV23, tá? O ativo corrente. E olha só que interessante, no Renko, no 10R, tá? E aqui vocês estão vendo o WDOX23, tá? O mini dólar corrente, e com 4R, 4 Renkos, tá bom? Então olha que interessante, primeira novidade aqui, os dois robôs que vocês estão vendo, tanto da esquerda quanto da direita, estão rodando em cima de um gráfico de Renko no MetaTrader. Então, a primeira novidade dessa versão 1.3, na verdade eu já estou na 1.35, porque pequenos ajustes eu fui fazendo, mas vamos chamar que a grande versão 1.3. Tá? Ela roda em gráficos normais ou gráficos temporais que todo mundo aqui já conhece, mas também se você utilizar o que eu expliquei no Robocast da aula passada, que é como utilizar gráficos de Renko através de serviços no MetaTrader, vocês vão poder colocar esse robô aqui no gráfico de Renko. Então vamos só recapitular como que a gente fez isso? Vamos lá. Deixa eu pegar o meu pointer, jogar um pouco para cá. Primeira coisa que eu tenho aqui na minha aba navegador do MetaTrader, eu tenho os consultores experts, os indicadores, tudo que está acontecendo aqui, scripts, e aqui vocês estão vendo, vamos pegar aqui os serviços. Eu tenho aqui serviços, tá? Então eu vou explicar por cima e se você precisar do detalhe, acesse o Robocast da semana passada. Olha só os serviços que eu tenho rodando aqui, tá? Então, para o dólar corrente, eu estou deixando esse serviço aqui rodando e para o índice corrente eu estou deixando esse serviço rodando. Então, vamos lá, através dos meus estudos, eu fiz vários testes, vários backtests, várias simulações, várias análises de tela mesmo de mercado e no momento da volatilidade macro do mercado, eu entendo que trabalhar com o dólar no 4R e o índice no 10R são, digamos assim, os melhores custos-benefícios, tá? Que a gente tem para cada um desses ativos. Então tudo isso é baseado na volatilidade histórica desses ativos. Por isso que eu deixei rodando então esses serviços aqui, tá? Então só para vocês entenderem isso, quando eu clico aqui com o botão em cima do serviço, eu coloquei esse nome para o serviço. Olha só as propriedades desse serviço. Eu estou pegando o WDOX23 e estou rodando ele no 4 Renko. Tudo isso aqui está explicadinho na aula passada. Tá? Obviamente a gente deu crédito para o autor dessa ferramenta, então o que vocês precisam fazer é assistir a aula passada,
colocar os serviços rodando no seu MetaTrader, com isso vocês vão ter gráficos, vocês vão ter esses ativos disponíveis para vocês, tá? Então, uma vez que esses ativos, que é o INV10R, como está aqui em cima, e o WDO X23.4R, você pode fazer qualquer coisa com eles, colocar um indicador, colocar um robô, colocar qualquer coisa rodando. Então, o que eu fiz? Peguei o meu robô, né, que está aqui nos meus consultores experts, está aqui, e arrastei para esse gráfico desse ativo. Tão simples quanto isso. Tá? Mas vejam, notem, pré-requisitos. O serviço, que está aqui, ó, de novo, vamos recapitular e reforçar. Os serviços têm que estar rodando, ativos. Se você colocar um serviço e paralisar esse serviço, né, parar, estopar, pausar esse serviço, ele não vai ficar ativo. Então lembra só, recapitulando a aula passada, ele pega o ativo original e fica transformando o gráfico daquele ativo no gráfico de Renko, baseado nas informações, nos dados, nos tiques que ele vai recebendo da corretora. Para isso, esse serviço aqui, né, os serviços têm que estar rodando. Tá? Então note, ó, que conforme o mercado está ticando, ó, vejam aqui, ó, tanto o meu gráfico aqui do índice está ticando para cima e para baixo, e o do dólar também está aqui ticando, eu estou com o mercado aberto nessa hora, para cima e para baixo. Tá bom? Então, são gráficos que estão se movimentando. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Show de bola. Com isso, obviamente, o robô, eles têm agora uma inteligência, né, para que vocês não se preocupem com isso. Ele roda, então, no gráfico de Renko, olha só. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, do dólar, tá? Ele está no gráfico de Renko aqui, ó, do 4R. É esse o gráfico que está acontecendo aqui. Porém, na hora de você mandar uma ordem de compra ou de venda, o robô sabe que ele vai ter que mandar para o ativo correto, o ativo que não é o Renko, não é o ativo sintético, é o ativo real. Tá? E a mesma coisa aqui no índice, obviamente, né? Apesar de eu estar rodando aqui no gráfico de 10R, ele está mandando aqui para o INV23. Como que a gente sabe disso? Aqui, propositalmente, eu já deixei a minha aba, né, negociação aqui embaixo, e aqui eu tenho os trades rodando. Olha só, no meu 203, por exemplo, aqui, ó, olha o ativo. Eu tenho uma operação de compra, um buy, aqui ó, no INV23. Eu tenho mais um buy de 2 contratos no INV23. Eu tenho mais um buy no INV23. Tá? E assim por diante. Agora, no 203, que é o meu Magic Number. Cadê o meu 202? Acho que eu nem tenho mais operação 202. Ele acabou de fechar. Tá? Mas é a mesma coisa. Tá bom? Então, esse é o ponto. Para vocês que querem começar a ter uma experiência com gráfico de Renko, utilize os serviços, estuda os serviços. Essas são as dicas que eu estou dando aqui para vocês. Instale os serviços, deixa rodando e traz esse robô para cima desses serviços, para cima desses gráficos de Renko. Vocês vão notar que as operações estão sendo feitas com os ativos corretos aqui embaixo, como vocês podem ver na aba negociação ou na aba histórico, né? Quando vocês vêm aqui na aba histórico, vamos só aumentar um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada. Eu tenho várias operações, ó, que foram feitas no meu ID 203, que é o meu ID do mini índice. Vejam aqui, ó, várias operações hoje. Ó quantas operações, ó os lucros que eu estou tendo aqui. Só hoje, tá? Nesse gráfico de 10R. E aqui eu começo as minhas operações no 202, que são as operações que eu efetuei no dólar. Ó, cada operação de 75, 30 pontos. 30 reais, na verdade. Olha quantas operações eu fiz só hoje. Tá? Então, bacana. Então, o primeiro ponto é esse, que a gente precisa esclarecer. Segundo ponto. Vamos lá, o robô continua, né, com os mesmos, digamos, a mesma estratégia. Então, vamos ampliar um gráfico aqui. Vou pegar o gráfico do dólar. Quero deixar ele grandão aqui para a gente começar a fazer um estudo aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Beleza. Nós vamos paralisar um pouco esse gráfico aqui para a gente poder estudar um pouquinho ele aqui. Vamos lá. O que acontece? Vamos relembrar a estratégia. Tá? Agora vocês estão vendo duas regressões nesse robô. Então, a segunda novidade do robô, duas regressões possíveis que vocês podem utilizar.
Então vamos pegar aqui, ó. A primeira delas são essas retas, tá vendo que tem aqui a linha central, a linha inferior e a linha superior. Essa é uma regressão linear, uma regressão de primeiro grau. Então é o mesmo conceito, né, de regressões que a gente já vem falado há tanto tempo, né? O robô está pegando cálculos quantitativos baseados nos preços de fechamento, e no caso aqui, na maioria dos setups, eu parametrizo com 100 períodos, ou seja, 100 fechamentos anteriores, 100 candles, tá? Para ele desenhar essas retas. Então aqui a gente já entendeu essa estratégia. O que eu quero fazer com essa estratégia? Eu quero vender se chegar na linha de cima e quero comprar se o preço chegar ou ultrapassar a linha de baixo, porque são regiões de maior probabilidade da gente conseguir fazer o quê? Ou o mercado está muito estressado na venda ou muito estressado na compra, e a tendência é que ele volte um pouco aqui para perto dessa linha central. Não necessariamente vai encostar aqui nessa linha central, mas ele volte um pouco. E nessa voltinha a gente tem o nosso gain. Ou mesmo lá em cima, você faz a venda nessa voltinha, a gente tem o nosso gain. Então, essa é uma das estratégias possíveis. A outra estratégia de regressão linear, que eu já expliquei aqui para vocês, é a estratégia que faz essa curvinha aqui, ó. Tá vendo essa curva que vai subindo e tem a linha de baixo que ela vai subindo. O que é isso? É uma regressão de segundo grau, onde a gente tem y igual a ax ao quadrado. O x é a dimensão tempo. Então, aqui a gente tem cada candle é um tempo, vamos falar assim. Mesmo que eu estou num gráfico, né, atemporal, mas imagina que cada um é um tempo. É o 1, é o 2, é o 3, é o 4. Pensa unidades de tempo. Não precisa pensar no horário exato. Pensa unidades de tempo. E você está elevando isso ao quadrado para fazer a sua regressão. Tá? Então aqui a gente também tem uma estratégia que a gente já explicou, que é eu quero fazer vendas quando a gente ultrapassar, né, a curva de cima, e quero fazer compras quando a gente ultrapassar a curva de baixo. Tá? Então você também pode usufruir nessa versão do robô dessa regressão de segundo grau. Agora, como que a gente parametriza isso? Então essa é a parte que vocês precisam prestar atenção, né, que nas propriedades do robô tudo continua igual, não vou nem comentar de novo, quero comentar esta parte aqui, ó. Tá? Vamos pegar aqui o nosso indicadorzinho, tá aqui, ó, regressão de primeiro grau, R1 e R1. Tá vendo? Dois parâmetros para regressão de primeiro grau. Então, temos lá quantos candles, 100 períodos que eu quero fazer essa regressão e qual que é o meu desvio? 2 desvios. A maioria das regressões de primeiro grau eu faço nesse padrão, 100 para 2, que é muito, muito consistente. Vocês vão ver isso, tá? E aí, a curva é a regressão de segundo grau, na qual eu tenho 3 parâmetros, que também já tinha na versão anterior do robô, que eu vou falar o período, o desvio padrão e o ATR. Isso vocês já conhecem da versão anterior, esses 3 parâmetros, eu não vou ficar repetindo muito. Você também vai pegar candles para ele fazer cálculo com os preços de fechamento, e você vai falar para ele, ó, além disso eu quero esse tamanho aqui, que é o ATR, que é o tamanhozinho entre uma linha e outra. Lembrando que aqui tem 4 linhas para cima e 4 para baixo, né? Então, essa é a novidade dessa versão 1.3. Então, agora vocês têm as duas regressões sendo plotadas e você fica ali de olho. Então, o que você vai falar para o robô? Né? Além dos outros parâmetros normais que a gente já tinha, você vai falar isso aqui para o robô. Ó. Eu quero, vamos lá, eu quero, robô, que você trabalhe com a regressão de primeiro grau, a linear. Eu quero, robô, que você trabalhe com a regressão de segundo grau. Então aqui você fica ligando ou desligando isso que eu estou chamando de filtros de regressão. Tá? Então você pode trabalhar com todas as combinações possíveis. Tá? Como é que o robô vai entender que é para fazer uma compra ou uma venda? Através desses filtros que estão aqui. Então você vai ter que falar para ele, vamos lá, olha robô, eu quero que você trabalhe com a de primeiro grau, por exemplo. Vamos fazer esse primeiro exemplo. Você vai colocar true aqui, como está aqui, ó, true. E não quero que você olhe a de segundo grau, por exemplo. Falso. O que quer dizer isso? Ele só está prestando atenção naquelas retas. Então, ultrapassou uma reta de cima, venda. Ultrapassou a reta de baixo, compra. E só, não interessa aquela curva do meio onde que ela está indo. Se você quiser ser, só trabalhar com a regressão de segundo grau, você vai fazer isso. Ó.
true na de segundo grau e não quero olhar a de primeiro grau, falso na de primeiro grau. O que significa isso? Que você vai trabalhar olhando para a curva e não para as retas. Então, ultrapassou a curva para cima, ultrapassou a curva para baixo, você vai trabalhar na sua venda e na sua compra. Agora, Igor, eu quero trabalhar com as duas coisas. Eu quero quando o mercado ultrapasse as duas coisas. Aí você pode ligar as duas coisas, true e true. O que significa isso? Que só vai ter uma venda quando o preço atual ultrapassar a regressão de primeiro e de segundo grau. Ou seja, ele tem que dar um pico de preço tão grande para cima que as duas regressões ele vai conseguir ultrapassar. A mesma coisa na compra embaixo, quando você estiver abaixo da reta de baixo e abaixo da curva da de segundo grau. Tá? Você deixa isso, ou seja, você torna essas oportunidades muito mais raras quando você liga as duas regressões. Você está filtrando muito mais o momento que você vai entrar no trade. Já fiz vários backtests, depois eu quero mostrar aqui para vocês um pouco a comparação. Isso não necessariamente vai deixar o trade mais seguro. Isso depende muito do tempo gráfico que você está utilizando, do ativo que você vai estar utilizando. Então, ativos talvez muito voláteis, talvez seja interessante uma dica a analisar sim, ligar as duas regressões, ou seja, só realmente quando ultrapassar as duas. Lembrando que uma é uma regressão, a de primeiro grau, mais lenta. Ele está pegando 100 candles, então fica aquela retona, pegando um tempo muito grande. E uma outra é uma regressão a de segundo grau que a gente fez num tempo mais curto, olhando para candles mais próximos do preço. Então você quer saber se está tendo alguma variação muito grande de um preço aqui mais próximo. Então olha que interessante, você está olhando tanto para um tempo próximo quanto para um tempo maior. Então se os dois estiverem realmente alinhados e ultrapassar tanto para cima quanto para baixo, talvez seja uma boa oportunidade para você entrar nesse trade quantitativo. Tá? Então presta bastante atenção toda vez que você agora colocar nessa nova versão do robô um set. Tá? No Drive, que está lá na rede, estou atualizando todos os sets para essa versão 1.3. Por quê? Porque agora a gente tem campos adicionais aqui nos sets, como vocês podem estar vendo. Então os campos, né, da versão anterior não necessariamente vão funcionar nessa versão. Então, caso você queira aproveitar um set que às vezes você mesmo fez da versão anterior, abra, pode vir aqui em abrir e tal, não tem problema, mas dá uma olhada para ver se o que ele está, o MetaTrader está preenchendo é o que você realmente quer, tá? Nesses campos. Beleza, esse é o primeiro ponto. Agora eu vou dar uma dica para que vocês, assim, são trabalhos, estudos já que eu estou fazendo, isso vai poupar muito tempo de análise de vocês, tá bom? Qual que é essa dica? Essa dica é o seguinte, o que eu observei? Se você está trabalhando num gráfico de Renko, provavelmente, tá, basta você olhar para essa regressão linear, para essa regressão de primeiro grau. Tá? Então eu vou até fechar um pouquinho aqui para a gente dar uma estudada aqui no que está acontecendo aqui. Então olha só, estou no gráfico de Renko do dólar. Tá? Olha que interessante, onde que eu quero fazer trade? Quando o preço estiver aqui embaixo, eu quero entrar comprando. Quando o preço estiver aqui em cima, eu quero entrar vendendo. Tá? E olha que interessante, raras são as vezes que o preço ele vai ficar aqui para baixo, né, dessas linhas de regressão de primeiro grau, e a regressão de segundo grau também vai acompanhar, porque a gente está num gráfico atemporal. Tá vendo? Que fica muito curtinho aqui o tamanho, ó, da nossa banda. Ó. Então eu não recomendo fazer trade nesse tipo de regressão aqui de segundo grau. Olha para a regressão de primeiro grau. Por isso que os sets sugeridos para esse tipo de trade no Renko, eles fazem trade aonde? Quando a gente sai, né, o preço estiver todo aqui em cima ou quando o preço estiver todo aqui embaixo. E olha só o quanto que eu tive só hoje fazendo esse tipo de trade. Começando com um contrato de dólar. Lembrando que eu estou sim trabalhando com gradiente linear ativado. Então abre um, abre dois, abre três contratos e assim por diante. Tá? A gente pode até dar uma olhada aqui, ó. Hoje no histórico, esse é o nosso amigo, cadê? 202, né?
Olha só, eu ordenei aqui, tá? Então deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. 202 começa aqui, ó. Quando é entry, significa que ele entrou, né? Aqui tem o horário que ele entrou, tal. Ó, essas foram aquelas, é o primeiro nível que ele abre, né, com um contrato. Um contrato. Increase 1, ou seja, é o primeiro nível de gradiente linear. Então, nesse tipo de set, eu estou pedindo para aumentar uma unidade. Então, trabalhando com 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Opa, increase 2. Então, de 2 foi para 3 contratos. 3, 3, 3, 3, acabou. Então, no dia de hoje, que foi um dia que a gente teve uma subida até significativa do dólar, tá? Então, a gente teve o primeiro nível, mais um gradiente linear, mais um gradiente linear, e só. E o robô conseguiu render todo aquele valor já líquido, já descontando as taxas do dólar, que se eu não me engano, coloco aqui 1,07 por contrato. Então, se eu abro e fecho um contrato, eu já tenho 2,14 de emolumentos, etc., que eu tenho que pagar para a BMF. Tá? Então, é uma estratégia no Renko, vamos só baixar aqui para vocês voltarem aqui para a tela, muito lucrativa. E essa estratégia, eu não estou só testando, né, e comprovando essa estratégia no MetaTrader. Na verdade, a minha primeira percepção dessa estratégia foi no Profit. Pegando esse indicador de regressão linear nativo do Profit, que, aliás, ele já vem configurado para 100 períodos e 2 desvios, a mesma coisa que a gente está usando aqui, e coloquei lá o mini dólar no 4 Renko e observei que o mercado se comportava muito bem. Ele ia numa extremidade, às vezes ultrapassava um pouquinho, pouca coisa, mas você já via que tinha muita agressão contrária e ele voltava. Ia até a outra extremidade, também sofria aquela agressão forte contrária, né, e voltava. Não voltar no sentido de, né, não entendam isso, eu gosto de repetir isso no vídeo, às vezes a pessoa fala voltar, compra aqui, vai ficar esperando chegar até aqui. Não é isso. Essas nossas estratégias, elas não são longas. Voltar significa andar, por exemplo, se eu estou num 4 Renkos, você vai andar ali, vai no máximo 4 pontos, 2,5 pontos, 3 pontos de dólar. E já vai dar um bom take. É isso que é o nosso objetivo. Não é um super scalper de andar meio ponto, que isso aí não existe. Isso aí só gera corretagem, né, corretagem, emolumentos, etc. para o pessoal. Só que a gente vai andar, essa estratégia que eu tenho aqui, ó, aliás, como que ela está configurada? Eu vou mostrar para vocês depois os backtests que eu já fiz, tá? Ó, ela está configurada para um take de 2,5 pontos de dólar, para cada nível. Então, se ele abre cada gradiente linear, imagine você tirar 2,5 pontos de cada nível, tá? E você aumenta o nível a cada 4 pontos de dólar. Então, para ter chegado, né, naqueles 3 níveis, então abri o primeiro nível, andou 4 pontos contra, abri, né, o primeiro aumento, andou mais 4 pontos contra, ou seja, 8 pontos contra para eu abrir o segundo gradiente linear. Então não é uma estratégia de super scalper que eu vou me matar de tanto abrir níveis e níveis. Tá? No dólar, para andar 8 pontos, é considerável. Tá bom? Então, através dos testes, não que isso não possa acontecer, pode acontecer. Mas olha que estratégia interessante. Então, sendo testada tanto num Profit da Nelogica, que tem o mesmo indicador nativo, que eu coloco lá um robozinho rodando, quanto que no MetaTrader, então, a gente conseguiu achar uma solução aqui no MetaTrader para gerar o Renko, e eu, obviamente, fiz aqui um indicador igualzinho do Profit. Então, eu estou com a mesma solução rodando nas duas plataformas. Ah, Igor, pergunta, mas dá diferença? Sim, pessoal, vai dar diferença. Os tickets não são os mesmos. Então, a gente tem que, né, dar uma consideração aqui. Né? O gráfico de Renko do MetaTrader, ele não é nativo, ele está sendo gerado, por mais que eu gere o meu serviço, né, aqui, que está sendo gerado, que eu já mostrei para vocês, com, digamos assim, uma eficiência melhor possível, ainda assim não é um gráfico nativo. Você sempre tem um delayzinho.
Você tem diferenças de corretoras, você tem diferenças de plataformas, como cada plataforma envia a ordem. Mas eu posso falar para vocês que se a gente colocar lado a lado, hoje, por exemplo, eu fechei também lá o Profit com R$ 500, porque eu coloquei como meta. Bateu a meta antes do meio-dia. Tá? Então, outra dica, esse tipo de estratégia você tem que rodar logo desde a abertura do mercado. Abertura do mercado, notícias. Então, é justamente o contrário do que muitas pessoas acham, que eu só vou fazer trade no momento de calmaria. Não. Momento de calmaria, o que vai acontecer no momento de calmaria, galera? O mercado vai estar aqui, ó, nos pontos centrais. Próximos aos pontos centrais, sem grandes movimentos. E se você não tiver grandes movimentos, o que vai acontecer? Você não vai ter trade. Então a gente quer momentos de grandes movimentos, a gente quer momentos em que alguém fale alguma notícia, que alguém dê alguma notícia, o dólar, por exemplo, suba muito, ultrapasse essa regressão, ou desça muito. E a gente sabe que tem regiões aqui de liquidez. Para quê? Para que ele volte um pouco. Isso não é imediato, não é que ele vai bater ali feito em 1 segundo já vai voltar. Sabe que às vezes ele fica nessa região um pouquinho, mas depois acaba voltando. E a gente ainda tem o uso do gradiente linear a nosso favor, que é como aconteceu hoje. Ele ultrapassou um pouquinho, abriu o gradiente, gain. Abriu o gradiente, gain. Abriu o gradiente, gain. Já gerou aqui R$ 500 essa brincadeira. Tá? Operando de uma maneira segura. Só abrindo e fechando o contrato, abrindo e fechando o contrato ali. Tá? Não é que você operou com, quando você lê 68 contratos, sim, 68, 34 mais 34. Mas não é que você teve que abrir 34 contratos ao mesmo tempo. Ele abriu um, fechou. Abriu um, dois, o 2 fechou. Aí foi lá para o 2 de novo, abriu, fechou. E ele ficou nessa brincadeira do gradiente linear o dia inteiro, a manhã inteira, gerando esse lucro para a gente. Então, ao final do dia, obviamente, quando você vai somando contrato, olha, 68 contratos. 34 numa ponta, 34 para encerrar. Tanto faz se é venda, compra e venda. Então, é relevante. Tá? E olha aqui o nosso custo já incorrendo, de 565 bruto, a gente já está considerando o valor de 68 contratos, então a gente tem na mão líquido 492,24. Tá? Então essa é a principal diferença dessa estratégia que eu quero mostrar. Tanto faz no dólar, vamos mostrar aqui o índice também, vai. É a mesma coisa no índice. Só que o índice, obviamente a volatilidade dele é diferente do dólar, você tem que estudar. Então aqui eu estou considerando, ainda não é um set oficial, mas eu estou considerando em torno de 10 rincos para tradear o índice. Olha quanto que ele já deu hoje aqui também, né? Quase R$ 500 nessa brincadeira. Tá? E aqui eu estou iniciando, eu coloquei um, mas boa parte do dia eu iniciei com 2 mini contratos. Então de 2 foi para 4, foi para 6, foi para 8 ao longo do dia. Tá? Como que eu sei isso? Olha, vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então fui variando ao longo do dia. Esse é o meu, cadê? 203, ó. Aqui, ó. 203. Tá vendo que as entradas elas variaram? No começo do dia eu comecei com 1, depois eu mudei para 2. Aí eu comecei com 2 mini contratos, já no primeiro nível. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aí, ó, eu mudei, ó. O 2, obviamente, no segundo nível vai para 4, depois vai para 6, depois vai para 8. Tá? Então sempre aumentando de acordo com o que eu coloquei. Obviamente você colocou com 1, foi para 1, foi para 2, foi para 3, foi para 4. Obviamente, ó, aqui está todo o meu lucro. Então, uma estratégia bastante lucrativa também, respeitando as mesmas características. Tá? Mini também um pouco mais, digamos assim, arisco, o mini índice. Ele não respeita tanto quanto o mini dólar. O mini dólar ele é bem mais, digamos, consistente a essa estratégia da regressão linear. Porém, o mini índice eu também estou testando lá no Profit com a mesma característica, com a mesma regressão linear de 100 períodos no 10 renko, e todo santo dia eu estou batendo a meta aí antes da hora do almoço, a meta em torno de R$ 500.
Lá também estou começando com 2 mini contratos. Tá? Então, tem dias, obviamente, por ser uma estratégia um pouco mais arisca, que a gente vai ter muito mais aumento. Então, isso a gente vai estudar depois, numa outra semana. Vamos fazer um estudo só de mini índice depois para quem estiver interessado. Mas é possível, sim, a gente fazer trades aqui com o mini índice. Beleza? Então, acho que até aqui, só para vocês, vamos recapitular. Robô novo, para quem já tem, né, a licença, vai receber agora um e-mail para baixar um novo robô. Aproveita, entra lá na documentação, baixa os novos setups, tudo bonitinho. Pode rodar no Renko, pode rodar nos gráficos temporais que vocês já conhecem. E estou disponibilizando também esses setups do dólar no Renko para quem tiver curiosidade de acabar estudando e etc. E aí, para a gente, né, dar uma olhada, quero mostrar aqui para vocês o estudo que eu fiz nos Renkos do dólar. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos lá. Abri aqui para vocês um Excel, tá, com os backtests que eu fiz. Tá? Então vamos lá, vamos começar a mostrar aqui. Ó. Então eu escondi algumas colunas aqui desse Excel porque eu quero mostrar. Na versão 1.3 eu fiz então testes com 3 Renkos, 4 Renkos, 5 Renkos, 6 Renkos de dólar. Justamente para entender custo e benefício e qual que é o melhor set para cada renko. Então, primeira coisa que você precisa lembrar, renko é o tamanho do bloquinho. Quanto menor o renko, menor é o tamanho do bloquinho, ou seja, como se eu tivesse um bloquinho bem pequenininho aqui no 3R, 3 ticks menos 1, estou com 2 ticks só, tá variando um pouquinho, 2 ticks é meio mais meio é 1, e aqui eu estou com 6 renkos. 6 renkos é 6 menos 1, são 5 ticks de dólar. Então, meio mais meio mais meio mais meio mais meio. Então, aqui eu estou falando de 2,5 pontos de dólar para formar um bloquinho. Tá? Por isso que existe essa variação. Então, eu fui desde o bloquinho bem pequenininho até um bloquinho um pouquinho maior e já percebi que colocar muito maior do que isso não ia dar muito ganho, só estava realmente desperdiçando aí tempo. Tá? Então, para equalizar, todas as estratégias, não vou explicar isso hoje, mas vamos botar um cuidado grande aqui em Caps Lock para, se vocês forem executar backtest no Renko, cuidado que não é simples fazer isso no MetaTrader. Vou explicar isso no próximo Robocast, tá? Então tem todo um procedimento, mesmo assim não é garantido, então entendam isso aqui como o melhor backtest que a gente conseguiu fazer numa ferramenta que não tem um gráfico nativo. Mas para equalizar, e como eu também não consegui ter um passado, né, um histórico tão grande, eu peguei desde o começo do ano até final de agosto para todo mundo. Peguei o mesmo tempo de execução, tá? E peguei o mesmo, digamos, depósito inicial para equalizar. Tá? Mesma versão do robô, etc, etc. Então aqui a gente foi variando o Renko. Vejam que horário de abertura, horário máximo para abrir um trade, 3 horas da tarde, que eu já acho muito. Para mim, meio-dia isso aqui já tem que estar encerrando, tá? Meio-dia, 1 hora da tarde no máximo. Horário de encerramento, caso algum trade fique aberto, ele vai encerrar o robô, ele é um day trade, vai encerrar às 5 horas da tarde. Todos iguais. O que está variando? E aqui depende, né, o período de regressão e o ATR, né, daquele canal do meio, ele pode sim variar. Então aqui eu fiz alguns estudos, tá, para ver qual seria o melhor período de regressão para aquele, né, digamos, canal, a curva, e qual que é o melhor ATR para cada um desses renkos, tá? Tudo bem, não vamos, né, são pequenas variações aqui. Vamos lá. Outra coisa também que está variando, deixa eu travar minha tela aqui. Vamos lá. Outra coisa que está variando aqui, ó, o número de gradientes lineares, né, ou seja, linhas que foram necessárias para cada estratégia. 12, 10, 10, 10. E qual que foi o meu alvo, que eu fui mudando o alvo dependendo do tamanho do bloquinho. Então, para um bloquinho de 3 renkos, eu botei 3 pontos de gain. Aqui eu estou botando 4 pontos de gain. Aqui estou botando 5 e aqui 6. Eu fui respeitando o tamanho do bloco.
É como se o tamanho do bloco fosse praticamente o tamanho do gain. Então, quanto maior o bloco, maior o gain. Antes de eu pegar um bloco deste tamanho diário, imagina um gráfico diário e dar um gainzinho de meio ponto. É ridículo isso. Então, eu fui crescendo o gain de cada nível. Tá? Obviamente, né, os aumentos também foram crescendo, o distanciamento, de acordo com o tamanho do bloco. Tá? Então, para ficar claro, quanto menor o bloco, mais scalperzinho é a estratégia. Gainzinho pequenininho e aumento muito rápido. Quanto maior foi o bloco, maior foi o gain, maior o distanciamento para os gradientes lineares, para os aumentos. Tá? E aí o fator de aumento, eu sempre utilizei 1. O que significa isso em todas as estratégias? Significa que, vamos supor que a gente está começando sempre com um contrato de dólar. De 1 vai para 2, de 2 vai para 3, de 3 vai para 4, de 4 para 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Tá? Então, quando a gente fala 10 níveis, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 11. Né? Porque são 10 gradientes lineares mais entrada. Tá legal? Então, isso vai dar o total de contratos que a gente vai ter. E onde que está essa informação? Cada estratégia, vamos plotar aqui na tela, bonitinho aqui para vocês. Cada estratégia, cadê? Ó? Tá aqui. Eu coloquei, olha, tá aqui, ó, o número máximo de contratos abertos no, né, em algum dia desse backtest. Tá? Então, o que significa isso? Só olhando para o número máximo de contratos que podem estar abertos. Quanto menor aqui o renco, lembrando que a gente tem 3R aqui na esquerda, mais aumento, mais drawdown, né, em termos de contratos, aconteceu. Não é que aconteceu todos os dias, mas aconteceu em algum dia. Então, todos esses report testers estão sendo também disponibilizados. Vocês podem dar uma olhada, ver que dia que foi, que dia que não foi. Vocês podem jogar em outras ferramentas, pode jogar no Python, pode jogar onde vocês quiserem para olhar esses backtests. Então, conforme a gente foi, aqui eu fui aumentando o renco, o bloco, parece, né, visualmente falando, de uma maneira, né, de uma impressão que fica, ó, tá vendo? Que menos contratos no total precisou para que essa estratégia fosse bem sucedida. Tá? Outro indicador disso é isso aqui, ó. O rebaixamento máximo em um dia. Normalmente esse rebaixamento máximo ele segue o número de contratos em aberto. Vejam que quanto maior o renco aqui, ó, menor foi o rebaixamento máximo. Por exemplo, o que é um rebaixamento máximo de 1.275? Significa que algum dia desse backtest, vocês olhando ali o robô ia estar negativo, menos 1.275. E depois ele foi ficando positivo, foi nos gradientes lineares e resultou em gain. Assim como se você olhou nesse aqui de 4 rencos, em algum dia do backtest você olhou e falou, nossa, tem menos 4.290. Está negativo nesse momento. Tá? E assim por diante. Beleza? Muito bem. Então, essa informação é importante para que vocês dimensionem o capital de vocês. Todos esses rebaixamentos, um capital de 10 mil suportaria. Tá? O que um capital de 10 mil não suportaria? Mas aí você não precisa ter um capital de 10 mil ali, digamos, para compra, digamos assim. Você precisa ter um capital na corretora. Pode ser, não estou falando na conta corrente, né? Para que você possa aumentar, né, e jogar esse capital lá na sua conta do MetaTrader, mas você pode estar investido ali em ações, em fundos, em qualquer outra coisa. Por quê? Você tem que comparar isso aqui, ó. Dado esse número máximo de contratos, se cada contrato de dólar é 150 reais, qual que é a margem que você precisa? Ó? Essas são as margens que a gente precisa para o número máximo de aumento. Então, por exemplo, nesse de 91, só de margem aqui já deu mais de 13 mil reais. Então, se você, por exemplo, tem lá na sua corretora ações, né, que você segura lá, que você compra para deixar hold, né, faz hold de ações. Então, você tem lá 50 mil em ações. Normalmente, depende da corretora que você trabalha, nas que eu trabalho aqui, você consegue pegar essa quantia e jogar lá como capital meio que fictício para a plataforma do MetaTrader.
Então você tem essa margem para aguentar esses 91 contratos. Não significa que você vai usar 13 mil ou 20 mil ou não sei quantos mil de rebaixamento. Uma coisa é diferente da outra. Veja que nessa estratégia o rebaixamento foi de 3 mil. Num dia atingiu menos 3 mil e voltou e deu gain. Tá? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só toma cuidado com isso. Mas é importante que, ao analisar cada uma dessas, né, sugestões para cada renco, olhem não só o quanto que você está ganhando, mas o quanto que você está, né, tendo que investir, tendo que deixar de dinheiro para ganhar aquele capital. Beleza? Muito bem. Então vamos para a parte legal agora. Quanto que a gente vai estar ganhando? Essa é a pergunta. Então vamos lá, no 3 renco, o que a gente imagina? Né? Olha só, o lucro líquido aqui, sem contar taxas, ó, quase 28 mil reais. Tá? E aí, obviamente, quando a gente tem um saque de 7 mil e pouco, ou seja, pegando cada dólar que você executa em 1,07, então você vai ficar no final do dia, que é o que vale, né? No bolso, 20 mil reais, que é esse capital aqui, já descontando taxas. Então eu gosto de olhar o descontando taxas no final do dia. Então, conforme você vai aumentando o renco, o seu capital líquido vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque, olha, eu saio de 1.222 negociações, vou para 454, depois vou para 207, depois vou para 126, ou seja, vou fazer menos trades. Conforme você aumenta o tamanho do bloco, você está entrando em situações mais seguras, você vai estar fazendo menos trades. Dependendo do renco, nem é todo dia que você vai fazer trade. Tá? Então, essa é uma característica. Em termos de negociação com lucro, quanto menor o renco, maior é o lucro de cada, porque você está com alvos muito curtinhos. Maior é o percentual de lucro de cada negociação. Tá? E quando você vem aqui para a parte que eu mais gosto, né, que é a expectativa matemática, ó, que é essa parte final aqui, expectativa matemática, e expectativa matemática vezes o número de negociações, olha que interessante. A menor expectativa matemática é no 3R. Por quê? Porque você está tendo que abrir um monte de posição para ganhar aquilo ali. E você está fechando também um monte de posição com perda. Lembra que o gradiente linear, a partir de um certo momento, ele vai pegar um acumulado e vai falar, pô, já cheguei no meu, entre aspas, né, montante acumulado, vou encerrar tudo. Então você está encerrando também posições que vão estar negativas naquele momento. Apesar do seu capital como um todo, ele está positivo, se você pensar de cada trade, cada gradiente linear, um monte deles vai estar positivo, só que um monte também vai estar negativo. E você vai estar encerrando. O capital total daquela negociação daquele dia já chegou no seu montante. Mas, quando você dividir isso pelo número de trades, ó, a expectativa matemática é 0,22 por trade. Só que, olha, você está pegando esse 0,22 e multiplicando por um monte de negociação, ó, 1.222. Então, por isso que a expectativa matemática vezes o número de negociações, olha o que você fez com o seu capital, 273%. E conforme você vai aumentando o renco, ó, você vai, digamos assim, o seu capital vai subindo? Vai. Você vai entrar em trades muito mais seguros? Vai. Só que você vai entrar em bem menos trades. Então, o seu aumento de capital vai ficando também menor. Até que você chega aqui no 6 renco, que é o último aqui da coluna M, você fez o seu capital aumentar em 47%. Tá? Contra um 3R que você fez o seu capital aumentar em 273%. Certo? Então, essas são as diferenças. Então, recapitulando, né, deixa eu mostrar aqui essa coluna aqui. Né, vamos fazer um desenho aqui. Ó. Recapitulando. O cara, né, isso aqui é importante vocês terem em consideração. O quanto que vocês vão ganhar líquido, já descontando taxas. Isso aqui é importante vocês terem em consideração. O quanto vocês vão precisar de dinheiro investido para fazer aquele dinheiro ali de cima. Tá? Então, o grande, né, o cara que gosta de risco e gosta de retorno, ele vai, preferir operar aqui. Fazer trade feito um louco.
vai entrar muito mais trade, todo dia vai ter trade. Ele vai correr mais risco, mas ele vai ter um retorno muito maior do que todo mundo. Um cara que é totalmente contrário ao risco, ele vai preferir estar nessa outra ponta. Ele vai entrar só de vez em quando, os trades muito mais assertivos, sabe que o capital dele vai ser pouco, digamos assim, rebaixado nos momentos mais difíceis ali e vai estar evoluindo. Pegou o capital dele, fez 47% em cima do capital. E quem for mais ou menos, digamos assim, né, que eu falo, mediano, vai preferir esses dois aqui, ou o 4R ou o 5R. Tá? Eu ainda prefiro o 4R, por quê? Por que a minha escolha foi o 4R? Então vamos lá, vou explicar pessoalmente para vocês. Eu não estou nem no super agressivo e nem no super conservador. Então eu já descartaria essas duas colunas, né, extremas. Aí eu fui para as colunas centrais. Aí qual que foi a minha observação? Minha observação foi o seguinte, pô, legal, vamos observar aqui, ó. Vamos lá, quanto que eu vou ter de ganho aqui? 11 mil. Quanto que eu vou ter de ganho aqui? 7.500, mais ou menos. Tá bom, tá próximo, tal, legal. Mas quanto que eu tô, cadê? Né? Quanto que eu tô aqui, vamos lá, alavancando o meu capital? 4 mil. E quanto que eu tenho de margem, que eu preciso de margem necessária para o pior trade possível, 8,66? 9.900, vai, 10 mil, arredonda aqui. Eu falei, puta, beleza. 10 mil, pelos ativos que eu tenho na corretora e etc e tal, não é uma coisa que, digamos assim, me deixa apavorado, como margem. Tá? Então foi esse o raciocínio que eu fiz. Então, ainda estou abaixo dos 10 mil, diferente desse outro aqui, que eu já estou acima dos 10 mil. E outra comparação que eu fiz é, putz, aqui eu estou com quase 100 contratos em aberto. E aqui o pior dia possível, no pior momento possível, eu fiquei com 66 contratos. Então essa realidade aqui para mim já é uma realidade bacana. Já é uma coisa que eu consigo suportar. Tá? E aí eu vejo, pô, 11 mil. É metade do que eu tenho aqui? Mas pelo menos eu não vou ficar suando, não vou ficar correndo um risco que eu não posso incorrer. É o meu perfil. Tá? Então, dos lucros que eu tenho aqui para serem analisados, eu ainda preferi, né, ter este maior lucro. Está com bastante negociação ainda, pô, quase 500 negociações, 500 trades. Tá? E um capital que eu ainda consigo aguentar. Esse outro eu conseguiria aguentar? Óbvio que eu conseguiria aguentar, mas eu estaria reduzindo bem mais aqui também. Mas é uma opção. Tá? É uma opção 5R, é uma opção conservadora, mas praticamente, galera, o dobro do que a do 6R. Para o mesmo risco aqui, ó, 28 contra 21. Sinceramente, praticamente é o mesmo risco de contrato. Então, dificilmente alguém vai escolher a opção do 6R. Se a pessoa quiser correr bem menos risco, o 5R já é uma segurança absurda. E aí, obviamente, fui fazendo outros backtests com 7, 8Rs, aí já ficam ridículos, não vão entrar quase nunca. Então, a gente já começa a descartar as extremidades, porque aí fica totalmente agressivo ou totalmente, digamos, conservador, que dá um trade a cada passagem do cometa Halley, que a gente também não quer isso. Então, eu sei que alguns de vocês, por terem um apetite muito agressivo, ainda vão querer testar o 3R, eu sei disso, principalmente pelo capital que está sendo mostrado aqui, mas vai precisar ter dinheiro na corretora para isso. E a maioria vai ficar, né, pelas análises, vai ficar entre o 4R e o 5R. Beleza? Então, é isso aqui para hoje, tá, galera? Estudem. Não saiam colocando essas coisas em conta real, pelo amor de Deus. Estudem estratégia, tirem suas dúvidas, assistam o vídeo mais de uma vez, leiam a documentação do robô. Todo robô tem o e-book, tá tudo lá na página, tá? É só baixar, entender. Não entendeu? Chama aqui no Telegram, eu respondo. Tira as dúvidas. Às vezes vocês estão querendo fazer um backtest, alguma coisa, colocar um parâmetro diferente. Vamos conversar. Tá? Brincar com o capital da gente não é legal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana.